Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A falta de UTIs, as unidades de terapia intensiva em hospitais públicos, em vários estados, tem sido destaque na mídia nacional. Além de não existirem leitos suficientes para atender a demanda, ainda há aqueles que estão ocupando as UTIs sem precisar. A Justiça, então, tem sido acionada com frequência para garantir vagas nas UTIs. Vamos saber como o Legislativo pode atuar para evitar que o problema se agrave. Nesta edição, nós vamos conversar com o deputado Silas Freire. Ele é do PR do Piauí. Ele vai presidir a subcomissão especial das UTIs. Palavra Aberta é uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado Silas, realmente essa é uma realidade que está por todo o país, né? Eu queria que o senhor explicasse qual vai ser o trabalho dessa subcomissão que é ligada à Comissão de Seguridade Social e Família. A Comissão de Seguridade e Família não poderia deixar de discutir este assunto e de buscar alternativas. Está sendo praticada eutanásia no Brasil inteiro. Médicos e magistrados estão escolhendo quem morre e quem vive. Então nós já posicionamos a nossa subcomissão com 9 titulares, 9 suplentes, na sua maioria pessoas interessadas no assunto, deputados ligados ao assunto. Vamos ouvir a sociedade civil, vamos fazer diligências, visitas em locos nas próprias UTIs, porque o Brasil hoje, 77% dos municípios brasileiros não tem cobertura de medicina intensiva. A medicina intensiva, dos seus pouco mais de 50 mil leitos no Brasil, estão concentradas nas grandes regiões. E isso dificulta o cidadão quando sai de uma região para ir à grande região onde está a UTI, ele já piora o seu estado de saúde. E muitas vezes ele chega na porta da UTI e não tem essa vaga. Então ele morre ali. E não é só no serviço público, é também no setor privado. Há também dificuldade no serviço privado, tá certo? Então há uma falta de investimento no setor de medicina intensiva. Nós não iríamos necessitar de um investimento maior na medicina intensiva se nós tivéssemos uma preventiva saudável, mas nós estamos tendo muitos casos, balanceado entre acidentes de trânsito e também casos cardiovasculares, nós estamos tendo muito no Brasil inteiro. O certo é que quem está me ouvindo hoje sabe, e quem perdeu um ente querido e se sentiu impotente na porta do hospital, o médico chegar para você e dizer, olha, se seu pai, se a sua mãe, nós tivéssemos uma UTI agora, ele ia conseguir sobreviver. Imagine essa sensação de você sair. E isso muitas vezes é mais fácil no setor privado, mas isso tem acontecido inclusive no setor privado. Então nós temos que discutir com a classe médica, com a sociedade civil, com o judiciário e com o parlamento para tirarmos desta comissão, que inicialmente temos 90 dias pela presidente da Comissão de Seguridade, Conceição, que nos deu 90 dias, mas prorrogável por 180. Eu acho que nós temos que tirar um número mínimo de CTIs no Brasil, um caminho para se encontrar uma saída para essa eutanásia que está acontecendo. O certo é que tem que ter projeto de lei, e eu tenho uma ideia para propor para a comissão como presidente. Nós vamos ter o relator, a relatora, mas ter uma ideia. Nós temos que criar uma espécie de conselho permanente da medicina intensiva, representada pela sociedade civil, pelo parlamento, pelo judiciário, porque este é um assunto que não pode parar de ser discutido, não pode estar, em momento algum, é tipo a internet, tem que estar se buscando alternativas, porque a demanda é crescente. Agora, a saúde teve uma perda de recursos no ano passado, foram reduzidos mais de 12 bilhões, se eu não me engano, dos recursos para a saúde. No caso preventivo, foi feito o programa Mais Médicos. Nessa parte de finalização, o que poderia ser feito de investimentos para que houvesse mais UTIs? Olha, nós temos 55 mil leitos de UTI entre privados e públicos para 204 milhões de habitantes. Não tem a mínima condição.
O que pode ser feito, nós temos que buscar alternativa, discutir com o Ministério da Saúde, discutir com as organizações, nós temos que buscar uma alternativa. Porque municípios pequenos, por exemplo, não teriam condições, às vezes, de ter realmente uma verdade, UTI. Tem uma carência de profissionais, de equipamentos, mas nós poderíamos aproximar mais a CTI, o Centro de Terapia Intensiva, que a gente chama de UTI, nós poderíamos aproximar mais das regiões, diminuir essa distância, tá certo? Por exemplo, se tem um polo onde a cidade tem 10, 20, 30 mil habitantes, vamos estruturar aquela cidade para ter um número mínimo de leitos, para que ela não precise se deslocar para a capital, por exemplo, ou para o centro maior, que ela vai se deslocar 500 quilômetros, 600 quilômetros, na dúvida se haverá aquele leito, né? Agora, o senhor falou dessa judicialização dos serviços médicos, né, que são juízes que estão decidindo agora, né? Mas se não há leitos suficientes, como é que vai acabar com essa judicialização? No meu estado, o oficial de justiça decretou a prisão de um profissional de medicina. Ele chegou com a ordem judicial para que se fosse dado um leito de UTI. Claro, o oficial estava cumprindo suas ordens. O magistrado viu a gravidade e a necessidade da UTI, ele determinou, mas o magistrado não está lá no corredor, ele não conhece a realidade, e quando chegou ao hospital público do meu estado, no Piauí, o médico foi ameaçado de prisão. Só não foi preso porque as entidades classistas entraram em ação, arrumaram uma vaga na UTI. UTI no Brasil hoje, cara jornalista, hoje você tem que ter influência política, um mandato judicial, ou depender da eutanásia dos corredores, principalmente públicos do Brasil. Agora, os recursos, por exemplo, aqui o Congresso ele pode definir alguns recursos especificamente para essa área de UTI? Nós podemos ver uma destinação especial para a área dessa urgência urgentíssima. Nós estamos falando de uma urgência urgentíssima, onde nós, seres humanos, precisamos de uma assistência a cada minuto. Todo minuto tem que ter uma assistência. Então nós temos que buscar também, para positivar isso em lei, uma obrigação de recursos para a saúde da medicina intensiva, porque não adianta a gente também aqui só debater, só conhecer os fatos, não adianta só apontar culpados, nós temos que encontrar soluções para minimizar esse sofrimento de milhares de brasileiros. Agora, a realidade que o país está passando não está dando para a gente ter essa expectativa, né? Está com um déficit de 170 bilhões. Né? É vida, né? Claro, mas como que o Congresso pode fazer para que esses recursos parcos que estão aí, né, realmente sejam definidos para essa área de saúde? Olha, a gente, como na casa da gente, quando a gente está numa crise, a gente tira daqui e coloca no local de mais urgência, né? E as UTIs é uma urgência. Então, a gente vai precisar cortar um pouco na carne e trabalhar isso, não é só na UTI, trabalhar isso com a medicina preventiva, né? Com a educação do trânsito, com a fiscalização no trânsito, porque se nós formos trabalhar só o aumento de vagas e de leitos na UTI, nós vamos fazer igual ao presídio. Só abrindo vaga. Não, nós temos que estar neutralizando lá na raiz, lá na causa, que por exemplo, nós temos hoje, se o saúde da família funcionasse verdadeiramente em vários municípios brasileiros, nós não teríamos as milhares de problemas cardiovasculares que levam ao CTI. Então nós precisamos trabalhar isso com urgência, em conjunto. Precisamos encontrar uma saída, mas agora, hoje, é vida. Não dá para esperar. É vida, nós temos que aumentar o leito e melhorar o gerenciamento. Tem lugares do Brasil que não precisa nem aumentar o número de leitos. Precisa apenas melhorar o gerenciamento, certo? Qualificar esse gerenciamento. Tem gente que está numa unidade de terapia intensiva que poderia estar numa UPA, recebendo um atendimento de 24 horas, certo? Ali para uma transferência para um grande centro, mas poderia estar numa UPA. Mas não tem a UPA. Esse conselho que o senhor pode propor seria para isso, para estar regulando. Já há regulação através do SUS, mas para a gente estar identificando essas vazões e tá fazendo essa regulação. Quer dizer, tem muita gente que vai direto para a UTI. Ele poderia estar numa unidade de pronto atendimento, numa UPA, com todos os cuidados, durante 24 horas. No lugar dele estaria quem não está ali dependendo da vida ou da morte. Então, a gente precisa gerenciar
É igual a casa da gente, eu volto para lá, quando a gente tem escassez, a gente precisa gerenciar bem, né? Tem que dividir o pão, e é isso que nós vamos ter que decidir isso. E o parlamento vai ser muito importante. Muito importante. Essa subcomissão, apesar de, por ter sido a gente o autor do requerimento, mas foi uma unanimidade, todos se interessaram porque sabem da dificuldade que o Brasil passa hoje. Então acho que nós fomos muito felizes que eu digo, para começar o trabalho, não podemos fazer só o blá, blá, blá do parlamento, o povo está cansado disso, temos que buscar soluções nos recursos, carimbar um recurso de medicina intensiva, carimbar o melhor gerenciamento e ter esses olhos, que eu não sei se podemos chamar de conselho a princípio, esses olhos da sociedade, da classe médica, da classe política, da classe judiciária, olhando para esse caos. Porque agora, nesse exato momento, quando eu estou falando contigo, tem dezenas de pessoas deixando de viver porque não tem um leito de UTI e tem mais centenas de pessoas chorando, se sentindo impotente porque não conseguem um leito de UTI para o seu ente querido. Tá certo, deputado. Muito obrigado por seus esclarecimentos aqui no programa. Obrigado, querida. Nós conversamos com o deputado Silas Freire, ele é do PR do Piauí. E você pode acessar esta e também as outras edições em nosso site. É no câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.